Olá, pessoal, tudo bom? Mais um programa de FENACON no Congresso. E hoje nós temos aqui como convidado nosso diretor legislativo, Diogo Chamum. Bem-vindo, Diogo. Obrigado, Daniel. E a gente vai falar sobre o tema aí, reforma tributária, né? Um tema que está bem aceso no Congresso, discussões sobre discussões, e que a FENACON vem aí participando de diversas discussões e debatendo muito aí, defendendo o interesse do nosso segmentado. E quero deixar bem claro aqui, como posicionamento da FENACON, que nós somos favoráveis à reforma tributária, sempre fomos, não é de hoje essa discussão, está bem próximo, né? Está bem aceso aí de conseguir implantar uma nova reforma tributária no país. No entanto, a gente tem que ter cuidado para não darmos um tiro no pé, né? Uma reforma tributária é necessária, uma simplificação de nossa legislação é urgentemente necessária, mas nós não podemos aceitar a oneração de tributos para nenhum segmento, principalmente para o segmento do setor de serviços, que está sendo, sim, onerado nessa reforma, e o setor de serviços não pode pagar essa conta do governo. Então, nós estamos atentos, nós estamos discutindo, tanto a FENACON como a CNC e diversas entidades, principalmente os 38 sindicatos SESCAPs e SESCOM, estão amplamente aí com as mãos unidas, debatendo e defendendo o segmento de serviço. E agora, recentemente, tivemos aí o relatório, né, falando sobre as PEC 110 e 45, o qual o Diogo vai falar um pouquinho da gente. O que é que o relatório trouxe, Diogo? Quais são as novidades? Teve alguma mudança no entendimento do que já se vinha se discutindo e se melhorou ou não para o segmento de serviço? Bom, Daniel, então vamos de novo aqui a gente repercutir esses assuntos da reforma tributária, que a nossa federação, a FENACON, vem acompanhando há muito tempo, e como é um assunto muito próximo, né, da nossa atividade, da nossa representação, então nós temos a condição de aprofundar alguns temas, né, nesses aspectos tributários. Esse relatório apresentado, primeiro é importante dizer, né, que foi criado então um grupo de trabalho com 12 deputados para trabalhar e unificar e avaliar os textos da PEC 45 e da PEC 110. PEC 45, que é da Câmara, PEC 110, que é do Senado, na qual os textos são muito parecidos, unificando alguns tributos, criando imposto seletivo. Então, eles vão numa linha muito similar. E, por conta disso, foi criado esse grupo de trabalho. Lembrando que, no passado, também foi criada uma comissão mista da Câmara e Senado, também para unificar esse texto, os dois textos, que não acabou não ocorrendo, né? Ocorreram, sim, alguns avanços em questões de substitutivo, mas que não foi apresentado, não foi avaliado no Congresso. Bom, o relatório ele traz 92 páginas, na qual mais da metade são apresentações das 16 audiências públicas que foram efetuadas, mais outros eventos externos, na qual a comissão, ou parte dela, foi a alguns estados, algumas cidades, também para debater o assunto. Na essência, o relatório está respaldando o texto, em especial os substitutivos. Então, agora o relatório, para mim, pessoalmente, eu não vejo assim grandes avanços, e sim só uma chancela. E ele traz algumas inconsistências, né? Algumas injustiças. Como, por exemplo, como você bem citou, a questão dos serviços. Os serviços está contemplado no mesmo patamar de cálculo, de modelo, que a indústria e o comércio. Então, um assunto já batido, mas que não pode passar adiante. Não pode o serviço, as atividades prestadoras de serviços, ter a mesma alíquota, o mesmo modelo de creditamento da indústria e do comércio, porque não tem o seu grande insumo, entre aspas, é a folha de pagamento, que não gera crédito. Então, esse é um erro básico dessa proposta. E também aqui, que a gente não tem também como aprofundar todos os temas, mas o Simples Nacional. O Simples Nacional está sendo proposto
uma questão optativa, ou seja, a empresa do Simples pode optar em recolher o IBS, esse novo imposto, agregando os impostos federais que nele estão contemplados, mas mantém o cálculo do Simples para os outros tributos que não estão contemplados no IBS. Só isso com o intuito de poder gerar o crédito integral do seu IBS quando faça a venda no meio da cadeia. Então, e se ficar fora do IBS, ficar no modelo atual, não fizer a opção, ele vai gerar o crédito somente da parte que ele contribuiu dos impostos contemplados no IBS. Então, resumindo, ou as empresas do Simples deixam de ser simples, apurando 2 modelos simultaneamente de cálculo de impostos, ou elas perdem a competitividade no momento que não podem transferir o crédito igual às empresas que não estão no Simples. Então, aí nós estamos infringindo a questão da simplicidade, infringindo a questão constitucional do tratamento diferenciado das empresas do Simples Nacional. Lembrando, né, Daniel, que a premissa básica da reforma tributária é a simplificação. Nós temos hoje uma triste liderança do ranking mundial do país que mais consome horas para cumprir obrigações acessórias e principais. O estudo da CDE aponta o Brasil com 1.500 horas, em média, por ano que uma empresa gasta. A média da OCDE é um pouco mais de 300 horas, a gente gasta 5 vezes mais. Então, se essa reforma não vier no intuito de atacar essa burocracia, de atacar essa complexidade, é melhor que se repense. Você citou bem aí, as empresas do Simples, né, que são a maioria das empresas no país, elas estão praticamente de fora da reforma tributária, e caso elas queiram, tem que optar por parte, né, senão elas vão ficar totalmente fora da concorrência, elas não vão conseguir vender, porque as grandes empresas ou médias empresas que farão parte da reforma, elas precisarão de crédito para diminuir seu imposto. E com as empresas do Simples, elas terão um crédito mínimo. Então, isso é péssimo para as empresas, além da parte burocrática, que é uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, possuir 2 sistemas de cálculo, né, a toda mudança estrutural no seu sistema operacional, para poder trabalhar com 2 tipos de tributação. E essa reforma, né, ele está vindo um IVA dual, né? Aí tu explica o que seria, né? Porque antes se falava no IVA único e agora em IVA dual. O que é que se diferencia um do outro, né? O IVA dual nós termos 2 contribuições. Uma com os impostos federais e outra com os impostos regionais. Então, a gente tem ICMS e ISSQN no IVA regional e no IVA federal nós temos PIS, COFINS e tá me fugiu. Os impostos da União, né? Então, Sim, mas não seriam os entra sobre impostos. a renda, não entra imposto de Não, renda. Isso. certo. Então, os impostos federais administrados pela União, os impostos estaduais e municipais administrados regionalmente. Isso é mais uma demonstração que a reforma não vai ser feita a pleno, porque estão fazendo isso para poder ter esse gerenciamento, essa autonomia de cada ente. Vamos lembrar aqui que a ideia da proposta ela é de simplificar, de unificar, fazer um imposto só. Então, isso já é um puxadinho, já é um arremedo para a coisa poder passar. E aí a gente ressalta aqui a nossa preocupação, que a Federação, a FENACOM, vem já batendo há muito tempo. Nos preocupa que a reforma é um tema que está muito em voga, que o governo federal já posicionou como prioritário. E, de repente, nessa ânsia de fazer passar uma reforma, ela passar com condições de um texto não adequado, com vários ajustes, várias adaptações, que acaba não chegando no objetivo final, que é esse de melhorar esse ambiente de negócios, facilitar essa operação tributária. Então, isso sim é uma preocupação que a gente tem.
E também, né, também por isso a gente apoia a simplificação e através de uma PEC que é específica para isso, que é o Simplifica Já, que é a PEC 46, que trabalha a simplificação sem mexer em arrecadação, que é o grande ponto de discussão, é o grande ponto de divergência. A questão de autonomia de estados e municípios, a questão da divisão da arrecadação, é a questão de aumentar a carga de minicarga. Isso, uma reforma, um texto que não trate de arrecadação, não precisaria enfrentar esse debate. E além nesse relatório, também contém outras premissas, né? A gente não está entrando muito a fundo, mas ele mantém a Zona Franca de Manaus até mantém, né, a mesma estrutura da Zona Franca de Manaus, os benefícios de empresas que têm de ICMS, eles seguram até 2032. Então, assim, são vários pontos que têm que ser analisados ainda com calma, para ver se serão vantajosos para as empresas. Vantajosos que eu digo em não onerar. Simplifica, mas não onera. E o segmento de serviços, as empresas mesmas que geram empregos, que estão ali na mão de obra, da forma que está chegando a 84% aí de oneração, justamente, como você bem tratou aqui, que a maior insumo é a folha de pagamento, porque é onde mais emprega. E se não tem crédito sobre a folha de pagamento, as empresas pagarão mais ainda impostos. E isso a gente não pode aceitar e com isso a gente continua defendendo. Lembrando que esse relatório, né, Diogo, é uma premissa, ainda não tem nada concluso e que existem outros passos agora, depois desse relatório. O que é que você traz aí? Qual é os nossos próximos passos no Congresso após a divulgação desse relatório? O relatório, na realidade, é uma análise da situação com esses dois textos. E aí, sim, como eu relatei, fizeram várias audiências, 16 audiências públicas, vários contatos. Então, esses deputados do grupo de trabalho, eles fizeram uma condição assim de validar os textos que já tem. Então, ela não tem poder deliberativo. Então, agora vai ser relatado, vai ser apresentado ao Congresso, né, ao Congresso Nacional, como um substitutivo, e na Câmara de Deputados, no plenário. E, em sendo aprovado, ele vai à votação no Senado. Então, a ideia é que a votação na Câmara ainda seja feita dentro do mês de junho, antes do recesso parlamentar, que é em julho, e ainda tem a intenção do governo de também aprovar uma reforma sobre renda e patrimônio. Essa que nós estamos falando é sobre o consumo. E também tem essa questão dentro do relatório também foi tratado sobre patrimônio, PTU, IPVA, TCMD, também recomendando uma mudança no critério. Então, Daniel, o trâmite é esse, a nossa preocupação ela é grande. Um outro ponto também que o relatório ele apoia é a questão do cashback. Então, famílias de baixa renda que podem receber o valor de volta, né, do imposto pago. Eu acho muito delicado isso. A ideia é boa, a premissa é boa. Só que, se a gente quer falar em simplificação, vai ser mais uma etapa burocrática. O trabalhador de baixa renda vai ter que tomar a iniciativa de pedir seu dinheiro, de se cadastrar em algum lugar, de fazer uma solicitação online. Será que isso vai atingir, de fato, o objetivo? Será que não está na hora do Brasil começar a discutir a migração da arrecadação sobre o consumo em relação à arrecadação sobre a renda? O consumo é mais injusto, porque quem ganha menos paga mais de quem ganha mais, representativamente, e a renda é mais direta. Então, será que não está na hora da gente mudar essa discussão e parar de criar artifícios e artimanhas paliativas para atacar determinadas situações? Eu acho que é uma reflexão importante. Sei que não vai acontecer neste momento, mas é importante ser dito isso. E a gente tem que atacar o problema, não atacar as consequências. E queria só acrescentar também a reforma administrativa, né, Chamou? Acho assim, não foi se falado, nós estamos tentando aprovar uma reforma tributária e não estamos falando de uma reforma administrativa,
que nós precisamos, sim, no Brasil, rever todos os custos administrativos, porque só aumentam, né? Então, a balança ela tem que ser favorável para os dois lados, mas nós temos que sempre pensar nos custos e pensar nas receitas, mas tudo em conjunto, não querendo que principalmente o setor de serviço pague essa conta e permaneça como está. Então, são pontos que o atual governo não está tratando, que nós aqui da FENACON defendemos e estamos sempre recordando, batendo e buscando esse estudo também nesses pontos específicos. Esse ponto é importante, né? Porque no governo anterior do presidente Bolsonaro, se trabalhou a reforma administrativa no intuito de enxugar a máquina, né? De ter uma necessidade menor de arrecadação. Aí a reforma tributária pode vir com menos voracidade em arrecadar. E aí nós, FENACON, sempre defendemos que a reforma administrativa era prioritária em relação à reforma tributária, justamente por essa questão de gasto e arrecadação. Só que, com a mudança do governo, a reforma administrativa ela saiu de pauta, até porque o viés político deste governo é de aumentar o Estado e não enxugar o Estado. Então, a reforma administrativa realmente saiu das discussões e a gente está focando aqui na reforma tributária sem olhar para as despesas do Estado, né, da União. É isso, então. Continuaremos atentos, né? Chamo no acompanhamento da reforma tributária, lutando aí que o segmento, novamente, o setor de serviço não seja onerado, né? Obviamente, a gente sabe que parte das empresas de serviço, que é saúde, transporte público, isso não entra nessa conta, né? Eles estão realmente fazendo uma parte diferenciada, mas para o setor que emprega mesmo, que são as empresas que nós representamos, pelo menos a FENACON representa mais de 400 mil empresas, 6,47% do PIB, já é uma grande quantidade que terá seus impostos aumentados. Então, continuaremos na luta, na briga, defendendo todos os interesses dos representados. E eu te passo a palavra final aí, para a gente concluir aqui nossa pauta de hoje. Eu acho que foi bem esclarecido essas questões basilares, né? Porque a discussão é muito ampla e muito técnica. Mas a reforma, a gente reforça aqui, ela tem que trazer simplicidade, ela tem que trazer efetivo resultado para destravar a economia, para incentivar investimentos. Esta reforma que está colocada, ela tem pontos positivos, a gente precisa ressaltar aqui, se nós tivermos uma unificação das legislações estaduais e municipais, se ganha muito tempo, se ganha muito com isso. Nós temos que está sendo proposto o cálculo por fora dos impostos, então não considera na base o preço do serviço, o preço do produto, e é um cálculo mais simples. O imposto seletivo, eu entendo que é positivo. A questão também do crédito amplo, que facilita a questão, dá crédito para praticamente tudo, dá uma segurança jurídica mais importante. Mas isso é pouco em relação ao que está sendo apresentado. A gente não pode permitir nem avançar uma discussão de onerar deste tamanho as empresas prestadoras de serviços e também o Simples. O Simples hoje representa mais de 98% das empresas no Brasil. E o que está sendo proposto para cá, nesse tema agora, é um ataque às empresas do Simples. Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que o Simples tem que ser preservado ou beneficiado, nunca dificultando mais o seu cálculo, fazendo dois sistemas ou tirando a competitividade, não dando crédito integral para eles. Mas é isso, Daniel. Seguimos na luta e vigilantes. É isso, Diogo. Obrigado aí pelas considerações. Estaremos aí sempre atentos. E a vocês que nos assistem, continuem acompanhando nossas redes sociais. E lembrando, fazendo um convite especial aí para o nosso maior evento da área de setor empresarial de serviços, que acontecerá de 15 a 17 de novembro em Fortaleza. 20ª Connescap e a 17ª Convenção do Conselho do Ceará. Meu muito obrigado e até a próxima.